A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos estudando sobre a encarnação do Verbo, né? Como o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É uma sequência de estudos. Se você está conosco aqui a primeira vez, eu te convido, se inscreva no nosso canal, toque no sininho ali do lado, porque toda vez que chegar uma aula nova, você recebe a notificação. Mas você precisa nos acompanhar para que você entenda o que eu vou falar aqui agora. Então, há aulas anteriores que estamos estudando a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus. Estamos estudando o credo niceno-constantinopolitano e, por conseguinte, a cristologia. E na cristologia, a encarnação do Verbo. Amém? Então vamos lá. Catecismo na mão, eu estou com o meu aqui, parágrafo 463. Vamos lá. 463. A fé na encarnação. Quer dizer que é preciso ter fé, nós somos católicos, nós somos cristãos, nós precisamos acreditar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. O que é esse sinal distintivo? Porque se eu não acreditar em Cristo, eu não sou cristão. Se eu não acreditar na encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus, eu não sou cristão. Eu posso ser de qualquer outra denominação religiosa. Nós realmente respeitamos todas as religiões. Mas, por exemplo, se você não acredita que Jesus ressuscitou, você não é cristão. Você tem uma outra doutrina que ensina essas coisas. Há doutrinas que se parecem com a Igreja Católica, mas não são. Não é? Há doutrinas que ensinam que Jesus não ressuscitou, que ele é um mestre cósmico, que ele é um avatar, que ele morreu e não ressuscitou, que ele se reencarna. Então há várias doutrinas que ensinam várias coisas. Nós estamos aqui estudando Igreja Cristã. A Igreja Católica é a Igreja primitiva, ela veio, né, dos apóstolos, passou pela era primitiva, depois a era dos santos padres, da patrística, daí foi vindo e chegou até nós. Né? Tudo isso está relatado nos nossos encontros anteriores. Então aqui, o magistério da Igreja, o sagrado magistério da Igreja, né, se lembrem, 3 pilares, né? Sagrada tradição, sagrado magistério e sagrada escritura. O sagrado magistério nos explica sobre a sagrada tradição e a sagrada escritura. Isso, eles nos dão o quê? Toda a base de doutrina, né? Então estamos com o sagrado magistério nos ensinando que a fé na encarnação, no parágrafo 463, a fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Aí diz São João: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio na carne, se encarnou, é de Deus. Esta é a alegre convicção da Igreja. Convicção é isso que a Igreja acredita, desde o seu começo. Quando canta o grande mistério da piedade. Nós vamos ler esse grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, né? Então, é tudo muito lindo isso, porque nós já entramos na sagrada tradição, na sagrada escritura, agora o sagrado magistério nos explicando. Então vamos ver na Bíblia da onde o magistério tira todo esse ensinamento rico. Então, pegue a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui, né? Nós vamos pegar em 1 João capítulo 4. Vamos lá. 1 João capítulo 4. Olha como é claro a Bíblia. Tudo que eu já expliquei está escrito aqui. Porque eu aprendi com o magistério da igreja, eu aprendi com os cristãos. Então diz assim, 1 João 4. Caríssimos. Olha como São João começa, caríssimos. Quer dizer, eu e você custamos caro para Deus. O Verbo que se fez carne veio para nos salvar, não é? Então, caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito. Há muitos espíritos falando por aí.
Há muita gente falando, iluminou, São Miguel me visitou, sabe? Tem religiões fundadas em revelações de São Miguel, tem revelações, sabe? Mas que espírito é esse? É realmente São Miguel Arcanjo? É realmente a Virgem Maria aparecendo? É realmente? Então olha como fica claro as coisas aqui. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, porque os anjos são um espírito, né? Os anjos são espirituais. Então, mas e que espírito fala pela boca de muitas pessoas, né? Todos falam, eu fui iluminado. Iluminado por quem? A igreja, o cristão é iluminado pelo Espírito Santo, por Jesus. Jesus é a luz do mundo, não é? Então, examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Olha, na época de São João ele já dizia, já vieram muitos falsos profetas. E hoje também há muitos, está cheio de falsos profetas aqui no mundo. Versículo 2. Como que eu vou reconhecer? Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Que Jesus não é um fantasma, que Jesus... Não, ele veio, o Verbo se fez carne. Então todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Uau! Quer dizer que eu posso estar numa religião errada? Pode, pode. E este é o espírito do anticristo. Anticristo. Ele é contra tudo que é de Cristo, né? Dele ouvistes dizer que ele virá. E agora esse anticristo, já está no mundo. Tudo que prega contra Jesus é o anticristo. Tudo que não fala que Jesus se encarnou. Qual é a diferença da nossa religião? A nossa religião, a Igreja Católica, a Igreja Cristã, nós acreditamos na salvação eterna da alma. Você não precisa pagar preço nenhum, Jesus pagou o preço. Quando você peca, você tem Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu para tirar o pecado do mundo, deixou os sacerdotes, né, para nos dar a absolvição. Mas a diferença é isso, a salvação eterna da alma, de cada pessoa, né? Como que conquistou isso? Através da encarnação, da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é cristão. Quem não prega isso não é igreja cristã. Pode ser qualquer outra denominação religiosa. Então, cuidado com o livro que você está lendo, com a palestra que você está assistindo, entendeu? Né? Então, e olha, sou eu que estou falando? Não, é a Bíblia. É São João falando, não é qualquer um. São João andou com Jesus, viu Jesus, né? É muito sério, é muito sério. Então diz assim, no versículo 4, vós filhinhos, sois de Deus. Oh, meu irmão, eu e você, olha como ele fala, vós filhinhos, olha que carinho, que amor. Vós filhinhos, vós sois de Deus e vós os vencestes, nós vencemos o anticristo. Porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo. Por isso falam segundo o mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Porque não nos entende. Por isso que eu falo, é tão necessário você dobrar os teus joelhos e clamar o Espírito Santo. Dobrar os teus joelhos e falar, Jesus, se você é o caminho, o único caminho, a única verdade e a única vida, revela-te a mim, eu preciso disso. Jesus não é um dos caminhos. Jesus não é uma das verdades. Não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é verdade absoluta? É verdade absoluta. Ah, mas não existe uma verdade. Ah, existe sim. É uma verdade absoluta que Jesus, o Deus encarnado, ele veio do alto. Ele veio do alto. E como nós estudamos já nos nossos estudos anteriores, vá lá, ele disse, eu sou o caminho que leva a Deus. Eu sou o pontífice, a ligação entre o homem pecador e o Deus santo. Eu sou o caminho.
a verdade. Ah, mas existe uma verdade suprema? Existe. Eu também achava que não existia, mas existe. No que concerne ao mundo espiritual, existe uma verdade. Um caminho, uma verdade que te leva a ter a vida em abundância, não é? Então, nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Então, São João dizendo. Depois, como nós vimos no capítulo do Catecismo, então, 1 Timóteo 3. Olha o mistério da piedade. É um mistério. E aqui São Tiago, no versículo 16, diz: seguramente grande é o mistério da piedade. É um mistério, nos foi revelado. Olha o mistério da piedade, é um canto, é um hino que a igreja sempre cantou, desde que Paulo escreve para Timóteo, o grande São Paulo. Ele, Jesus, versículo 16, ele, Jesus, foi manifestado na carne, justificado no Espírito, olha o Espírito com letra maiúscula, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, por todo o mundo espiritual, pelos seres espirituais, pelos anjos, proclamado às nações, crido no mundo e exaltado na glória. Aleluia! Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado às nações, crido no mundo e exaltado na glória. Aleluia! Glória a Deus, esse é Jesus. Esse é Jesus. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aleluia! E essa é a realidade que nós temos hoje, não é? De vivermos num espírito de revelação. Por isso que a igreja, ela vive em um espírito de revelação, porque Jesus vai nos revelando as verdades de fé, os dogmas da fé, não é? Então, no nosso próximo encontro, né, eu prometi que seria hoje, mas por causa do tempo não haverá tempo. Nós vamos estudar no Catecismo da Igreja sobre a declaração, os dogmas de Jesus ser todo Deus e todo homem, tá bom? Então, permaneça na igreja, fique com a igreja. Eu aprendi nos meus tempos de Toca de Assis com o grande Padre Roberto, que nós aprendemos muito, né? Com ele aprendemos a adoração ao Santíssimo Sacramento, aprendemos o amor à Santa Missa. Isso é inegável. Tudo que eu vivi na minha vida lá na Toca de Assis, junto com o Padre Roberto, aprendi a amar os pobres. Até hoje eu faço pastoral de rua porque nós estamos aqui para servir, né? Nós estamos aqui para amar, para nos dedicar. Então, tudo isso nos é revelado. Nós fomos aprendendo com a igreja a ser igreja. Porque estamos inseridos nesse corpo místico, somos igreja e aprendemos com a igreja a ser igreja. Amém? Muito obrigado, fiquemos em Deus e até o nosso próximo encontro. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.